Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado. E cá estamos nós, em mais um relatório de dinâmica coletiva, dessa vez de abril de 2026. Momento de reativação e cortes cirúrgicos. Palavras-chave: retomada da velocidade, teste de recursos, compressão sistêmica e decisão cirúrgica. Pegue seu café, sua água ou chá e vem comigo atravessar esse ciclo com mais clareza, humor e presença. Porque rir do caos continua sendo um ato de lucidez. Se você quer acompanhar semana a semana os movimentos desse mês, se inscreve no canal e ativa as notificações. Os conteúdos saem todo domingo às 19h19. Abril de 2026 não é continuação de março, é mudança de marcha. Sai de cena aquela névoa, aquela vontade de revisar tudo e aquele ritmo líquido e indefinido que marcou os meses anteriores. Entra em um movimento mais seco, direto e com menos espaço para hesitação. O que muda? A energia coletiva sai daquele lugar de dissolução, sensibilidade e indefinição, onde a gente sentia muito, mas não sabia exatamente o que fazer. E entra em um lugar de ação, de identidade, de impulso. E também em um lugar de recursos, de sustento, de valor. É como se o campo dissesse: chega, chega, chega de sonhar, chega, chega de revisar. Agora é hora de fazer, é hora de consolidar. E quem não sustenta o que começou vai perder a força. Esse é um mês de reativação. Mas não uma reativação qualquer. É uma reativação que já carrega o peso do que foi aprendido nos meses anteriores. A pressa não é bem-vinda. O que vale agora é precisão. O que está em jogo nesse mês? Abril pede uma coisa clara: velocidade com direção, ação com recurso. Depois de um período onde o mundo operou em um modo muito líquido, as informações estavam confusas, as decisões adiadas, a sensibilidade super amplificada. Agora as coisas começam a ganhar contorno, as perguntas mudam. Não é mais o que eu sinto, mas o que eu faço com o que eu sinto. Não é mais, o que eu sonho. É mais, o que eu tenho para sustentar esse sonho? Não é mais para onde ir, mas sim o que eu levo e o que eu deixo. O campo coletivo entra em um movimento de aceleração controlada, mas atenção, aceleração não é correria, é ritmo intencional. Quem agir por impulso vai encontrar obstáculos concretos. Quem agir com estratégia vai encontrar fluxo. Na dinâmica coletiva, no cenário social, político e econômico, alguns movimentos ganham mais nitidez agora. Decisões desengavetadas. Aqueles processos que estavam parados, esperando definição, começam a andar. Mercados, governos e instituições saem do modo observação e entram no modo execução, o famoso mão na massa. Recursos como centro da pauta. A atenção migra do discurso para o lastro. O que sustenta? O que tem valor real? O que é só fachada? Essas são as perguntas que atravessam negociações, investimentos e até políticas públicas. Tensões entre iniciar e consolidar. É aquele momento de tensão entre o que as instituições tinham como idealização e o que de fato está acontecendo na prática. Isso gera muito atrito. Então, de um lado, tem a vontade de começar coisas novas, e do outro, a necessidade de garantir que o que já existe não desmorone. Esse dilema aparece em todos os níveis em abril: pessoal, profissional, institucional, e é um ciclo de rupturas necessárias também.
Alguns sistemas vão chegar ao limite, não por acaso, mas porque a pressão acumulada dos meses anteriores precisa de um ponto de escape. Isso pode aparecer como demissões, rompimentos contratuais, falências e no campo social como crises institucionais que finalmente vêm à tona. A gente está vendo um movimento geopolítico de crise, de estruturas ruindo. A gente está vendo superpotências ruir diante dos nossos olhos em tempo real. Então, tudo que a gente está vivendo é muito verificável, é muito palpável, é muito material. O mundo opera agora em modo de definição. O que estava suspenso começa a se resolver. Nem sempre da forma que a gente espera. Se esse tipo de leitura te ajuda a atravessar a rotina e organizar o que você sente e refinar a sua observação sobre você mesmo e sobre o que te cerca, vale se inscrever no canal e ativar as notificações. Os relatórios saem toda a semana e acompanham o ritmo real do campo coletivo. Agora, no plano individual. No dia a dia das pessoas, esse movimento se traduz em retomada da clareza mental. Depois de semanas de confusão, as coisas começam a fazer mais sentido. Ufa, que bom, né? Decisões que pareciam difíceis começam a se desenhar com mais nitidez. O cansaço é diferente, não é mais aquela fadiga difusa de março. É um cansaço de quem começa a agir, de quem sai da inércia. E exige recuperação ativa, não só descanso. Foco no que sustenta. A gente vai revisar gastos, a gente vai revisar compromissos, a gente vai revisar relações. O que custa mais do que entrega começa a ser cortado. Oh, amém, hein? Eliminar quem só suga e não nutre é estratégico, é inteligente e é um ato de amor próprio e autossobrevivência. E fazer isso sem drama, sem culpa. É apenas um ajuste de orçamento de vida. Quem vale o investimento e quem não vale. É assim, essa pessoa me retorna o investimento energético de tempo afetivo que eu despendo? Sim, bacana, há um retorno de investimento. Não, não há um retorno de investimento. Então, por que você vai estar despendendo sua energia, sua energia vital, né? Sua vida para alguém que não dá retorno nenhum? Isso não tem lógica alguma. Se não tem lógica no mercado financeiro, por que teria lógica a nível de interação relacional? Bom, a gente também está muito focado em resolver as coisas. A paciência para processos mal resolvidos se esgota, seja em trabalho, família ou relacionamentos. A disposição para deixar como está diminui, sabe? Pressão para entregar. Os prazos ficam mais apertados, as demandas acumulam, expectativas que estavam suspensas voltam à mesa e quem não se organizar vai sentir o peso. Abril não é um mês para descansar. É um mês para organizar, priorizar e executar, mas executar com inteligência, não com ansiedade e desespero. O que esse ciclo favorece? Decisões que estavam adiadas, negociações baseadas em valor real, não promessa. Revisões de contratos e acordos, investimentos em estrutura física, ferramentas e recursos, encerramento de ciclos que já não se sustentam, ação orientada por clareza, não por impulso. Consolidação do que foi aprendido nos meses anteriores. Os meses anteriores foram caóticos e nos ensinaram muito sobre nós mesmos e sobre quem nos cerca. Então agora a gente consegue caminhar com mais clareza de quem é quem e de quem nós somos. O que esse mês desfavorece? Impulso sem planejamento. Nunca é bom, mas esse mês está pior. Gastos sem lastro. Começar projetos sem recursos alocados, idealismo que ignora a realidade concreta. É muito comum a gente ver essas pessoas megalômanas que elas falam e aí você vai ver a realidade não tem nada a ver com o que está sendo dito, é uma falácia. Postergação de decisões necessárias, não é momento de empurrar as coisas com a barriga, é momento de resolver, de ter ações. Dispersão de energia em muitas frentes. O ser humano, assim, a gente falando neurobiologicamente, neurocientificamente,
O ser humano, o cérebro humano é monotask. Ele não é multitask. Ele não é para ficar pensando em diversas coisas ao mesmo tempo, estudando, trabalhando. Não. O ser humano funciona, floresce bem e chega à sua potência, dedicando o seu tempo, a sua energia, a sua percepção ao que está sendo feito no presente. Olha que dado interessante. Eu não lembro. Por que eu disse isso? Ah, tá, por causa da dispersão de energia em muitas frentes. Então, assim, é um dado neurocientífico, é um dado muito relevante que mostra o quanto o ser humano está vivendo completamente fora do que é natural, do que é saudável, né? A gente vive ciclos, a gente vive um dia de cada vez, a gente vive um momento de cada vez, não essa coisa louca de estar sempre consumindo conteúdo, estar sempre se relacionando, estar sempre falando, se tem uma opinião para tudo. Tá meio estranho tudo isso, né? Mostra o quanto a gente está vivendo um momento caótico e o quanto a gente está escravo de nós mesmos, né? De tudo que nós consumimos. E o apego ao que já não tem mais sustentação também esse mês aí, totalmente desfavorecido. Quais são as sombras do período? As sombras de abril, elas estão ligadas à pressão por resultados. Quando a energia de ação encontra limites concretos, o que pode aparecer é frustração por não conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, atritos em relações onde responsabilidades não estão claras, decisões radicais tomadas no limite da paciência, rigidez em quem não consegue se adaptar ao novo ritmo, conflitos entre o que se quer iniciar e o que se consegue sustentar. Não é um mês tipo dramático, violento. É um mês que exige maturidade para lidar com a diferença entre intenção e capacidade. Quem insistir em ignorar essa diferença vai bater em paredes. O ponto de virada desse mês é que abril tem duas fases distintas, separadas por um momento de definição por volta da metade do mês. A primeira quinzena, o que vai acontecer? Retomadas de velocidade, as decisões começam a andar, os processos desengavetam e a clareza volta. É o momento de pegar o que estava em espera e dar continuidade. Já a segunda quinzena é o teste de sustentação. O que foi iniciado lá na primeira quinzena, agora precisa mostrar recurso, mostrar viabilidade. Se não tem base concreta, seja financeira, cultural, estrutural ou emocional, começa a perder força. É quando a diferença entre impulso e estrutura fica evidente. O impulso ajuda a gente a começar, a estrutura dá base para a gente continuar. O momento de virada ele não é dramático, ele é silencioso e altamente cirúrgico. Coisas que têm base se consolidam, coisas que não têm começam a ruir. O que está sendo gestado no silêncio? Uma das perguntas mais importantes deste mês é: o que está amadurecendo fora dos holofotes enquanto a gente olha para outra coisa? Muitos processos importantes não estão acontecendo onde a gente está prestando atenção. Negociações, rearranjos, né, de poder, fusões, rupturas silenciosas. Tudo isso está em movimento, mas sem barulho. Então a gente precisa ter atenção para os acordos que acontecem antes de serem anunciados. O que se define agora nos bastidores vai determinar o cenário dos próximos 6 meses. Lideranças que operam no silêncio, assim, nem sempre quem aparece é quem realmente está conduzindo. Os recursos mudam de mão sem alarde, ou vão ocorrer por trás dos bastidores processos de aquisição, de transferências, concentrações, que só vão ficar evidentes publicamente depois. Quem só olha para o que é público vai perder o ponto. Esse é o período da gente refinar a intuição, da gente refinar o nosso olhar, do que está acontecendo à nossa volta e o que está acontecendo internamente, porque isso vai ser uma vantagem competitiva. Tudo nesse período está acontecendo entre linhas, e não
sendo falado e exposto publicamente. A informação relevante desse mês está nas margens e não no que vira notícia. E onde a pressão está se acumulando? Nesse ciclo, o que ele revela com clareza é onde a energia coletiva está acumulada e sem saída. É aquele famoso fenômeno da panela de pressão. Em alguns sistemas, a tensão está alta. Não é mecanismo de escape, e isso a nível interno. Quantos de nós, individualmente, estamos tensos? Quantos de nós mesmos vivemos últimas semanas de intensa pressão? E onde foi o nosso escape? Onde esse monte de emoção e de carga metafísica, eletromagnética que a gente produziu, ele foi para onde? Ele está dentro da gente, ebulindo? Então, assim, esse é um período que sistemas institucionais tendem a estar com a autoridade mais fragilizada, tende a se acontecer muitos processos de ruptura, a polarização se intensifica. Por quê? Porque as informações estão truncadas, estão atravessadas, estão distorcidas, não há dados reais, não há uma conversa de fato, mas sim ficando cada vez mais evidente para a humanidade o quanto as informações estão enviesadas, estão distorcidas para nos manipular. Então, a pergunta para quem observa, para quem consegue enxergar tudo isso onde a tensão está mais alta, o que precisa ser feito para dar vazão antes que se ocorra um estouro, e esse estouro seja destrutivo. Quando a gente maneja situações de tensão, tanto internas quanto com outras pessoas, ela não caminha para um processo de destruição e autodestruição. Porque o ser humano é excessivamente emocional, nós somos baterias emocionais. Então a gente produz muitos dados eletromagnéticos, muita carga energética. E quando a gente produz isso e guarda dentro de si, uma hora a gente explode. Seja explodindo em uma situação, seja o nosso corpo adoecendo. Então é importante a gente validar. A gente validar com atenção esses excessos emocionais, tanto internos quanto em situações da rotina ou em situações de relacionamento com outras pessoas. Para quê? Porque abril, como é um mês muito intenso, muito rápido, muito seco, qualquer coisa gera faísca e pode se tornar um fogaréu e destruir tudo. Por isso que é importante a gente ser mais vigilante, a gente ser mais atento. Tanto com o que a gente fala, né, com o que a gente comunica, tanto com o que a gente ouve, a gente consome e a gente absorve. A gente está vivendo um ponto de compreensão. E nesse período de compreensão e ação, podem ocorrer demissões, escândalos e crises que finalmente vêm à tona. Mas, em paralelo, podem estourar muitos projetos, muitos processos, movimentos inovadores com verdadeira ruptura criativa e movimentos que desbloqueiam o que estava travado através dessa questão de inovar, né, de usar a inteligência criativa em prol da ética, do desenvolvimento e do progresso humano, que vai muito além de apenas poder aquisitivo, mas sim a gente se sentir com bem-estar, a gente se sentir saudável, a gente sentir que a nossa vida faz sentido, que a gente está feliz com quem a gente é e essa nossa felicidade reverbera no coletivo com a gente contribuindo de uma maneira fluida para o externo e o externo devolvendo para a gente tudo isso que a gente está dando, né? Porque a abundância real é a abundância que você tem tanto que ela transborda para o coletivo e o coletivo te nutre com mais abundância ainda. Qual que é o conselho da orquestradora anciã? Ela não acelera, ela não segura, ela apenas sustenta o ritmo certo. Sua orientação para abril é direta. O que não se move, pesa. O que não se decide, adoece. O que não se corta, sufoca. Não tenha medo de escolher. O erro maior agora é não errar, é não agir.
A ação certa, no momento certo, vale mais do que a ação perfeita no momento errado. Confia no que você construiu até aqui e segue. Para fechar, Abril, não pergunta o que você sente, pergunta o que você faz com o que você sente. Não pergunta o que você sonha, pergunta o que você sustenta. Não pergunta onde você quer chegar. Pergunta o que você está disposto a deixar para trás para chegar lá. É um mês para agir com clareza, cortar com precisão e consolidar com inteligência. Quem atravessa Abril com atenção ao recurso, à estrutura e ao ritmo certo, chega no meio do ano com base firme e energia preservada. Se esse conteúdo te ajudou ou te ajuda a organizar o mês, compartilha com quem veio à sua mente. A experiência humana anda exigindo mais consciência do que pressa. E se você quer acompanhar semana a semana os relatórios, tem vídeos novos toda semana por aqui. Até a próxima. Canalizado por Carolina Giacomo.